Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando agora na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito bem atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito do nosso canal que se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar junto conosco falando de Mengão. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que acontece de novidade aqui no nosso canal. Bom, dito isso, vamos às notícias, porque hoje tem muita informação e a gente não pode perder tempo. O Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, no CT1 do Urubu, onde iniciou a preparação para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, às 21h30 no Maracanã. O novo contratado do Flamengo, Alan, já esteve presente pela primeira vez no CT do Urubu, onde iniciou sua trajetória no rubro-negro mais querido do Brasil. Foi apresentada aos seus companheiros, foi apresentada à comissão técnica, foi apresentada aos funcionários do CT, assim como também fez os primeiros exames médicos. Os jogadores Alan e Luiz Araújo terão suas situações regularizadas hoje, né? Vão aparecer no bid da CBF hoje, terça-feira. Portanto, vão ficar disponíveis para que o técnico Sampaoli possa, a partir de agora, usá-los em qualquer das competições, inclusive já no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, se assim o desejar. Já o goleiro Agustin Rossi, também novo contratado do Flamengo, ainda depende de um envio de um documento, o ITC, que é o Certificado de Internacional de Transferências, que tem que chegar lá do Al Nassr, último clube dele, onde ele teve emprestado pelo Boca Juniors. Então, chegando esse documento, Rossi também vai ser normalmente regularizado, mas para amanhã talvez ainda não dê. Ainda não foi dessa vez, meus amigos, que o lateral direito Mateuzinho se juntou ao restante do grupo do Flamengo para voltar a ficar à disposição do treinador Jorge Sampaoli. Mateuzinho continuou na transição ontem, intensificando trabalhos agora físicos, mas já com a bola. Então é questão de tempo e de pouco tempo que Mateuzinho possa ser reintegrado ao grupo de jogadores e ficar disponível para ser usado pelo técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo volta ao CT1 do Urubu daqui a pouco, às 9 horas da manhã, para fazer, entre aspas, o último treinamento visando a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Há a possibilidade, sim, de Jorge Sampaoli amanhã, dia do jogo, ainda fazer um treinamento de ativação muscular, assim como também o ensaio de bolas paradas, o treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas e também treinamento de jogadas ensaiadas. O Flamengo não se manifestou ontem sobre a situação dos jogadores Léo Pereira e Gabriel Barbosa, que saíram lesionados da partida contra o Fortaleza. Geralmente, quando o Flamengo não se manifesta é porque não houve gravidade na situação. A gente espera, porém, o Flamengo pode a qualquer momento divulgar aí algum boletim relatando a atual situação dos dois atletas. Meus amigos, ontem foi dia de Flamengo apresentar seu primeiro reforço da janela de junho, apresentar oficialmente através de uma entrevista coletiva de apresentação. Luiz Araújo chegou e falou, e nós vamos repercutir aqui algumas das suas principais falas na entrevista coletiva que ele concedeu ontem lá no Flamengo. Bom, Luiz Araújo falou da felicidade que estava sentindo, vivendo naquele momento, e que sempre era um sonho vestir essa camisa, e que, na verdade, esse sonho estava se realizando eventualmente naquele momento. Falou também das suas características, se dizendo muito veloz, da sua boa finalização e também que é muito forte no jogo do 1 contra 1, né? Sobre já ficar à disposição de Sampaoli, disse também que está treinando forte, que já está à disposição na hora que Sampaoli assim desejar. Portanto, está nas mãos de Sampaoli o Luiz Araújo ser relacionado para a partida de amanhã
contra o Atlético Paranaense. Disse que a escolha pelo Flamengo foi porque o grande jogador quer jogar ao lado de grandes jogadores, inclusive elencou o Flamengo como o melhor elenco das Américas. Falou também do grande acolhimento que teve de todo o Flamengo, não só dos funcionários, mas também dos próprios companheiros que o receberam muito bem. Por final, disse que gosta de jogar pelo lado direito aberto, mas que também pode jogar pelo lado esquerdo, onde São Paulo achar melhor, ele está lá para ajudar e jogará sem problema. Depois da fala do novo contratado Luiz Araújo, a expectativa de toda a imprensa que estava lá no auditório do CT Ninho do Urubu era pela fala dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Despido, que falariam sobre todas essas especulações em torno das contratações que o Flamengo ainda está fazendo no mercado. Nós separamos algumas falas importantes dos dois dirigentes. Do Marcos Braz, que vamos falar primeiro, ele confirmou o interesse do Flamengo na contratação do jogador Claudinho, que hoje pertence ao Zenit da Rússia, e que o Flamengo vai procurar pagar o menos possível por essa contratação, mas que o interesse é real, ele existe e ele é concreto. Sobre De La Cruz, falou que o River Plate sentou em cima da multa rescisória e que já comunicou ao staff do jogador que se não houver negociação, ou seja, valores fora dessa multa rescisória, o jogador não virá para o Flamengo. Sobre a discussão envolvida entre ele e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no último domingo, no último sábado, no jogo contra o Fortaleza, ele confirmou e disse que a mesma se originou a partir da comunicação do exame antidoping para o atleta. Porém, como falamos em nossos comentários desde o dia do sábado, desde o domingo, quando foi divulgada a confusão, para nós há algo novo, algo mais, algo maior, né, por trás de toda essa confusão, não somente essa questão do gramado e nem tampouco essa questão do exame antidoping. Se não, vejamos as palavras que o Marcos Braz proferiu na entrevista. É uma situação minha e dele, que será resolvida por mim. Não preciso de nenhum intermediário para que aconteça isso. Então, não é só questão de doping, não é só questão de gramado do Maracanã. Tem coisa aí por trás. Falou também do gramado do Maracanã, que nunca será bom por conta da quantidade de jogos que lá são disputados. Até o mês de julho já são 40 disputados, o que se prevê que até o final do ano sejam disputados quase 90 jogos no Maracanã, sem condição de ter um gramado perfeito. Disse também que não chegou até agora nenhuma proposta pelo meio-campista Arthur Vidal, chileno Arthur Vidal, perguntado que foi pelo interesse que foi especulado na mídia do Miami, time lá dos Estados Unidos, onde joga também o Messi. Sobre a possibilidade de um ou dos dois, De La Cruz e Claudinho, serem contratados, falou que a situação normal seria que apenas um fosse contratado. Porém, ele não sabe como vão acontecer algumas saídas do Flamengo nessa janela e por conta de eventuais saídas, pode sim que os dois venham a ser contratados de forma no mesmo tempo. E, por fim, negou que o Flamengo tem interesse no jogador Wendel do Zenit, como foi especulado. Sobre Bruno Despido, poucas palavras, apenas duas. Na primeira, ele confirmou que não há negociação aberta do Flamengo com o Wendel, confirmando assim as palavras do Marcos Braz, e que também confirmou que o Flamengo é contra o gramado sintético por ser prejudicial à saúde dos jogadores, afirmando que as grandes ligas da Europa não são permitidos os gramados sintéticos e que com a disputa de jogos de futebol em gramado sintético passa a ser outro esporte. Então fica aí a palavra oficial do Flamengo se colocando contra o uso do gramado sintético nos estádios de futebol. A exemplo do ocorrido contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Flamengo eliminou o Fluminense, a diretoria do Flamengo prepara um mosaico 3D contra o Fluminense. Foi um urubu gigante, mas para amanhã, quarta-feira, o clube promete uma surpresa para sua legião de torcedores. Bom, meus amigos, a CBF repudia as declarações do auxiliar técnico do Palmeiras ontem, na coletiva, depois da partida entre Palmeiras 2, Atlético Paranaense 2,
oficiando e acionando o STJD para que o mesmo seja interpelado pelo tribunal e prove as acusações direcionadas dizendo que há armações para que impeçam o Palmeiras de conquistar o segundo título de forma seguida. Essa turma do Palmeiras, esse comissão técnica gosta muito de estar na mídia, né? Quando não é o Abel Ferreira, é o auxiliar técnico dele. Bom, agora uma notícia meio chata. A Conmebol denunciou mais uma vez o Flamengo pelo uso de sinalizadores e balões no jogo contra o Alcas pela Libertadores. O Flamengo tem até às 14 horas da próxima sexta-feira para apresentar a defesa para que possa evitar mais uma multa. Ele que já foi multado por uso de sinalizadores na partida contra o Racing, pagando aí $5.000 de multa, né? A janela de transferência abriu ontem e o Flamengo deve correr, logicamente, para a inscrição dos novos inscritos. A expectativa é que hoje apareçam no bid os nomes de Luiz Araújo e também de Alan e ficaria aí pendente só do Rossi por conta da falta de um documento. O atacante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Ceará Sporting Clube, recebeu proposta de um clube da Coreia do Sul, deve aceitar, deve deixar o Ceará e a ida do jogador para a Coreia deve render algum valor para os cofres rubro-negros. Bom, meus amigos, agora vejam a lista dos jogadores do Orgulho da Nação do basquete rubro-negro que não vão continuar na temporada 2023-2024. São eles o armador Ricardo Fischer, o outro armador José Filtosa, o outro armador Penca Aguirre, o ala Luque Martins, o ala pivô Rafael Mineiro, o pivô Rafael Hetzheimer e também o pivô Vitor Faverani. Esses 6 jogadores não continuarão no elenco do Orgulho da Nação para a temporada 23/24. Para variar, o Flamengo teve o maior público na rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Para variar, porque toda rodada o Flamengo lidera a questão de público no campeonato. O Flamengo teve 64.583 torcedores no jogo contra o Fortaleza, seguido de São Paulo e Fluminense com 49.153, de Corinthians e Bragantino com 42.404 e, por fim, de Botafogo e Vasco com 38.798 torcedores. Agora, uma informação para quem questiona muito o Gabigol, criticando ele pela fase não tão boa que ele está passando. Para quem questiona nosso artilheiro Gabriel Barbosa, segue a lista de quem mais marcou gols nos últimos 5 campeonatos brasileiros disputados. Em primeiro lugar, Gabriel Barbosa, com 66 gols. Em segundo, Bruno Henrique, do Flamengo, também com 53. Em terceiro, Luciano, que hoje é do São Paulo, com 44. Em quarto, Germancano, do Fluminense, com 43. E em quinto, Gilberto, centroavante, que hoje pertence ao Cruzeiro, com 41 gols. A estatística é feita pelo SofaScore Brasil. Bom, foi só a janela de transferências abrir ontem, dia 3 de julho, que começaram a pipocar notícias de interesse de clubes de todos os lugares sobre os jogadores rubro-negros. Surgiu a especulação e a notícia também que o Chelsea está em negociações com o Matheus França e também com o Flamengo, oferecendo valores na casa de 22 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais, e que o Flamengo deseja 25 milhões de euros. Com 25 milhões de euros tem negócio. Outro que recebeu uma proposta enorme foi o centroavante Pedro, do Al Hilal, time hoje treinado por Jorge Jesus. A proposta diria que o Pedro aumentaria seu salário em 6 vezes o valor que percebe nesse momento no Flamengo. Pedro não aceitou, mas volta a dizer, os árabes vão voltar à carga porque desde o Mundial que eles já demonstravam um certo interesse no Pedro. Outro que também que tem o interesse do Al Hilal é o lateral esquerdo Ayrton Lucas, né? Vamos ver como se desenha essa situação, porque os árabes vêm forte agora nesse ano, buscando muitas contratações de jogadores tarimbados e famosos no futebol mundial. O Flamengo fechou um patrocínio milionário para os esportes olímpicos. O cartão de todos, uma das marcas que mais fomentam clubes de futebol no mundo, será parceiro comercial do nosso Flamengo e terá estampada a marca e será exposta nos seguintes
espaços na parte traseira da camisa do vôlei feminino, na parte frontal do calção do basquete masculino e também em variadas propriedades do time olímpico do Flamengo, que conta com mais de 800 atletas. Os valores do contrato e da nova parceria para os esportes olímpicos não foram revelados, nem tampouco a duração do contrato. Também serão disponibilizados para os torcedores do Flamengo cartões com descontos especiais. Então o Flamengo dando um salto aí bem bacana para transformar ainda mais autossuficientes os esportes olímpicos rubro-negros. Desde sábado, meus amigos, dia 1º de julho, o Flamengo tem 6 jogadores que já podem assinar um pré-contrato. São eles Arthur Vidal, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Uma observação é que, se eu não me engano, dos 6 jogadores que podem assinar pré-contrato, 5 já têm mais de 30 anos, né? Agora, uma informação, Flamengo e Atlético, amanhã, 21h30, no Maracanã, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terá transmissão em TV aberta pela Globo para todo o Brasil, exceto São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais terá narração de Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e também do ex-jogador Roger Flores. Na TV fechada, a transmissão vai ser do Sport TV e do Premier. A narração vai ser de Luiz Carlos Júnior, comentários de Lédio Carmona e também da jornalista Renata Mendonça. Bom, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.